Olá, gente, boa noite. Só vou esperar mais uns 2 minutinhos aí para ver quem mais vai entrar e a gente já inicia, tá bom? Boa noite, prof. Tudo bem? Beleza, e você, como está? Estou bem. Que bom. Então vamos lá, gente. Vamos retomar aí. Boa noite para todo mundo novamente. Então a gente estava falando dos ensaios pré-clínicos e clínicos, então a gente vai falar da última fase do ensaio clínico, tá? Então, só dando uma repassada muito rapidamente. Então, pré-clínico em animal de laboratório, a gente vai avaliar como é que esse medicamento vai se comportar naquele animal. Aí a gente vai para o clínico de fase 1. Clínico de fase 1 são indivíduos saudáveis, não têm a doença, dependendo do que você vai estar fazendo a avaliação lá. E aí vai para a fase 2, que é fase 1 de 20 a 80 pessoas, fase 2, 200 a 500 pacientes, aí então já são pacientes, pessoas que possuem a patologia. Fase 3 pode chegar até 10 mil participantes. Fechando a fase 3, fez uma avaliação final aí, vai liberar esse medicamento para ser comercializado, né? Então, a agência reguladora, seja vigilância sanitária, ou seja que a agência reguladora for, ela vai liberar esse medicamento para ser comercializado. Isso vai estar no comércio. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: por que se ele já passou por todas essas fases, fase 1, fase 2, pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, por que ela ainda tem que fazer fase 4? Qual seria a justificativa de eu continuar fazendo fase 4? Para ter 100% de certeza da eficácia, professor, dela? Sim, então vamos lembrar, a gente fez uma avaliação, um estudo em até 10 mil pessoas, ok? Então eu tenho um estudo em 10 mil pessoas. A hora que isso vai para o mercado, isso vai ser comercializado, eu tenho milhares, eu tenho milhões de pessoas que farão o uso deste medicamento. Então o número é muito grande aí de pacientes que vão utilizar. Então, eu não sei como é que esses pacientes vão responder, se todos responderão da mesma forma, tá? A Roberta colocou aqui no chat que é por conta de efeitos a longo prazo. Perfeito, isso é uma outra possibilidade. Então, é outra resposta interessante. Porque lembra que a gente está discutindo, tudo isso é feito num prazo determinado. Que eu demore 15 anos para fazer todos esses estudos aí, desde o pré-clínico até o estudo de fase 3 aí, que eu demoro 15 anos para fazer tudo isso, mas pode ser que eu tenha efeitos que vão aparecer num prazo muito maior aí, eu não sei como vai ser, né? O uso prolongado dessa droga, porque a gente estudou num perfil de uma população, mas um período curto de tempo, né? Cada fase teve o seu tempo lá. Então, eu não sei como é que vai responder. Então, pode ser que eu tenha algumas reações aí que alguns pacientes que não respondam adequadamente aí dessa droga a longo prazo. Então, é importante fazer o acompanhamento dessa droga depois da comercialização. Pode falar.
Eu posso dizer que a fase 4 seria uma farmacovigilância? Farmacovigilância, é isso mesmo, Ana. Farmacovigilância. Tá, mas Isso, a aí, gente nesse vai falar. caso, eu vou avaliar de acordo com o que for acontecendo. Porque Isso, nos outros exatamente. estudos eu tenho um grupo e eu vou avaliando esse grupo. Quando isso vai para o mercado, eu fico na dependência desse trabalho, no caso de farmacêuticos e de hospitais, enfim, de me darem esse feedback em cima desse medicamento, de qualquer coisa que aconteça. Perfeito, é Tá. isso mesmo. Então, hoje a nossa aula é de ensaio farmacológico clínico de fase 4, que o sinônimo dele é farmacovigilância. Então, hoje a gente vai falar do que é farmacovigilância. Então, essas coisas são sinônimas, tá? Então, esse é o importante que a gente tem que ter em mente aí. O que a gente sabe é que esses medicamentos, né, eles já estão acontecendo depois que foi aprovado. Então, o medicamento está sendo comercializado, está lá no mercado, está lá na drogaria, está disponível isso para ser comercializado. Então, ela vai envolver aí milhares de participantes. Então, ela pode durar muito tempo, pode ser em uso contínuo. Então, eu tenho medicamentos hoje que eles continuam sendo avaliados depois de 10 anos, 15 anos que ele já está sendo comercializado, tá? E aí, o que a gente vai usar? Como tem um número muito maior de pessoas, eu vou ter uma informação maior sobre segurança, sobre eficácia ou qualquer outro benefício que esse medicamento tenha a longo prazo, tá? Então, olha lá, eles testam novos medicamentos que foram aprovados, então é um novo medicamento, um medicamento que acabou de ser lançado no mercado. Ela é testada em várias centenas ou até milhares de pacientes, tá? Então, se a gente tiver um efeito colateral raro, lembra daquilo que eu falei. Se eu tenho, sei lá, eu tenho um efeito colateral que acontece em um paciente a cada 20 mil que toma essa droga, se eu fiz um ensaio clínico lá de fase 3 com 10 mil pessoas, e esse evento acontece 1 em cada 20 mil, pode ser que esse 1 em cada 20 mil não estava naquela população de 10 mil. Então, não vai acontecer isso. Então, só vou pegar isso quando tiver muita gente usando o medicamento. E dá para eu fazer um estudo clínico aí com uma população de 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas? Não dá. A gente viu o custo de tudo isso, a dificuldade foi o que a gente discutiu na última aula aí, tá? Então, os médicos vão aprender aí, né? Vão conhecer mais sobre esse medicamento aí. Então, o que eu vou verificar dentro desse estudo de fase 4? Então, eu vou verificar efeito adverso raro, foi comentado aí. Algumas novas indicações, então vamos lembrar, gente, é só lembrar. Eu fiz em 10 mil, então a resposta que eu tenho na bula, tudo que eu tenho na bula, é o que aconteceu com 10 mil. Agora, o que vai acontecer com milhares, com milhões? Eles vão responder exatamente da mesma forma? Não. Como é que vai ter? Será que essa droga teve um perfil de população que eu descobri alguma outra coisa? Então, tem novas indicações, duração da proteção deste fármaco. Isso é uma condição para licenciamento, eu fazer essa avaliação, se eu vou liberar ou não. E eu posso fazer um desenho observacional ou experimental, a gente vai falar mais para frente o que é isso, tá? Então, isso é o que a Ana falou agora há pouco, é o que a gente chama de farmacovigilância. Então, farmacovigilância é a mesma coisa que ensaio clínico de fase 4. Então, eu vou estar avaliando esse medicamento que está sendo comercializado. É isso que eu vou estar avaliando, tá? Então, em termos de definição, que é o que cai muito em provas aí, em concursos, ele traz essa definição aqui para farmacovigilância, tá? Então, é a ciência e atividades relativas à detecção. Então, a gente vai verificar como é que eu detecto, como é que eu avalio, como é que eu compreendo e como é que eu posso prevenir efeitos adversos e qualquer outro problema relacionado a medicamento. A gente vai discutir isso. Histórico no mundo, quando eu vou falar de histórico no mundo relacionado à farmacovigilância. Então, lá em século XVIII, aí, 1775, aí, começou-se a falar, né, esse William Withering, aí ele começa a descrever sobre os efeitos colaterais dos medicamentos dos digitálicos. A gente sabe que digitálico é um medicamento de um baixíssimo índice terapêutico, é um medicamento bastante tóxico. Então, isso já começou-se a descrever aí em 1775 aí. 1884 teve uma intoxicação por mercúrio que era utilizado na febre amarela. Então, depois disso, começou-se meio que a proscrever, né? Prescrever, você prescreve, proscrever, medicamento proscrito é que você retira, então ele está proibido. Começou-se a falar muito na discussão do mercúrio.
Vídeo que a gente tem hoje, os termômetros, né? Então, a grande maioria dos termômetros nossos não utilizam mercúrio mais, porque é uma substância que é proibida, né? A gente tinha os termômetros antigos, normalmente alguns de vocês devem ter em casa, eu já vi aquele termômetro que você tem aquela coluna de mercúrio lá, você precisa ficar olhando naquela coluna até onde ele subiu lá. Hoje isso é proibido, o mercúrio. 1890, morte por clorofórmio e arsênico. Então, o clorofórmio era utilizado como anestésico, então ele era muito utilizado, o clorofórmio, para anestesia, mas é um produto bastante tóxico. E arsênico para o tratamento de sífilis aí. E aí vinham as discussões, né? Quer dizer, utilizavam isso, mas tinha estudo clínico, o pessoal fez estudo, fez uma avaliação. Gente, vamos lembrar que nós estamos falando de 1890, tá? Então, o pessoal não tinha essa discussão muito clara do que era isso. 1929, os Estados Unidos criou o FDA, então começou-se aí a pensar, né, um órgão que era responsável por toda essa vigilância sanitária. Em 1937, a gente teve uma morte de 107 crianças que morreram, que utilizavam sulfanilamida. Eu comentei isso na aula passada, mas eu vou repetir. Então, sulfanilamida é um antibiótico, e eles utilizavam um veículo, diluíam sulfanilamida com água, estou chutando aí. Diluía ele com água e fazia ele o xarope, a solução aí da sulfanilamida para dar esse antibiótico para a criança. E aí, num determinado momento, eles encontraram outro diluente, que é o dietileno glicol, que deixava a substância mais, diluía melhor, deixava ela mais solúvel essa. Então, eles trocaram o veículo desse medicamento. O que aconteceu com a troca do veículo? Eles trocaram o veículo e, com isso, tornou esse medicamento muito mais solúvel, muito mais biodisponível. Então, a gente teve um aumento na biodisponibilidade desse medicamento. Ele aumentou a biodisponibilidade, absorveu muito mais. O que aconteceu? Eu tive morte de crianças intoxicadas por esse medicamento, porque ele absorveu mais. Então, simplesmente mudou o diluente. Então, isso é importante, que são algumas discussões que a gente tem, né? Hoje, a legislação é clara aí, por exemplo, você fez todo o estudo, você produziu o medicamento aí com aquele determinado solvente, diluente, veículo aí, recipiente. Então, você teve uma aprovação daquele órgão federal, aquele órgão regulador lá, com aquele recipiente. Se você mudar o recipiente, é uma nova droga, é uma nova, não um princípio ativo, mas eu tenho um novo fármaco lá, então eu tenho que refazer todo esse estudo aí de biodisponibilidade, porque eu posso alterar tudo isso. Então, isso são coisas que a gente tem muito firmada na legislação e a gente pode explicar isso que aconteceu aí em 1937. Tá? Foi um dos primeiros casos que aconteceu. Em 1938, ele cria o teste de toxicidade pré-clínica, então ele começa a falar de dados aí sobre segurança aí antes da comercialização, porque antes disso não era exigido o teste de eficácia. 1950, estamos falando de Estados Unidos, não estamos falando nem do resto do mundo. Os Estados Unidos ainda não tinham dado nenhuma atenção especial às reações adversas a medicamentos, até que foi observado o caso de anemia plástica causado pelo cloranfenicol. Então, o cloranfenicol tem uma reação adversa bastante grave, aí, bastante preocupante, que é uma anemia plástica. E aí, os Estados Unidos, hoje, ele proscreve o medicamento. Então, ele está proscrito lá. Esse medicamento não pode ser utilizado lá nos Estados Unidos, ele é proibido. Aí vem a minha pergunta, ele é proibido nos Estados Unidos e por que, por exemplo, a África, alguns países africanos ainda utilizam esse medicamento? No Brasil, a gente utiliza, mas muito pouco, para casos extremamente específicos. Então, é aquele micro-organismo que eu tenho uma infecção causada por determinado micro-organismo, que o micro-organismo é sensível somente a esta substância. Aí a gente continua usando. Então, a minha pergunta é, por que será que os Estados Unidos, os países da África ainda continuam utilizando o cloranfenicol? Alguém consegue imaginar? Alguém pode me dizer? Alguém imagina?
Professor, clorofenicol não é vitamina D? Não, Por causa do sol? Não? não, clorofenicol não é vitamina D, não. Clorofenicol é um antibiótico. Colecalciferol, que é vitamina D. Ah, é mesmo. É verdade, é isso mesmo. Então, eu não sei, professor, me confundi. Obrigada. Talvez porque as Tranquilo, sem problema. bactérias... Com a colagenase, né? Não entendi? Tem na pomadinha, né? Junto com a colagenase. Então, mas aí a pomada, o que que acontece? Que é o fibrase da vida, aí, enfim. A pomada, ela não tem uma absorção muito grande. Vamos lembrar da cinética, então é um medicamento mais para uma ação local. Então, ela é pouco absorvida. Então, a gente não tem grandes problemas com ele em termos desta reação adversa, porque a absorção é bastante baixa. Daí eu tenho esse medicamento em comprimido, eu tenho esse medicamento em cápsula, eu tenho esse medicamento xarope, eu tenho esse medicamento injetável, mas por que a gente usa ainda? Nós, muito, muito pouco mesmo, é muito específico. Mas por que eu tenho países da África que utilizam bastante isso? Ana, você ia falar alguma coisa? Não. Não? Eu acho que eu pensei bobagem. Não, tudo bem, é que eu vi seu nome aparecendo aqui para mim, por isso que eu falei, não sei se ela ia falar alguma coisa. Alguém Professor, consegue... Oi, pode falar. Não é porque lá tem um grande aglomerado tipo das bactérias sensíveis ao cloranfenicol, né? Porque lá tem muita pandemia de cólera, essas coisas. Sim, eu até tenho alguns micro-organismos que são sensíveis ao clorofenicol, mas eles também são sensíveis a vários outros antibióticos que têm menos reação adversa. Tá? O seu comentário não deixa de estar certo, só que assim, ele não é sensível única e exclusivamente a esse antibiótico. Então, aquele micro-organismo é sensível a vários outros. Então, se ele é a vários outros, eu prefiro usar os outros do que o clorofenicol, porque eu tenho uma reação adversa bastante grave. Não sei se eu consegui ser claro. Entendi, sim. E aí, gente? Seria pelo caso da febre tifoide? Não. Quando a gente fala assim, eu sei que até um certo preconceito formado aí, mas quando a gente fala de África, países africanos, a gente pensa o quê, gente? Que a gente associa África ao quê? Pobreza, né? Pobreza, doença. Eu pensei nisso, seria o preço? É isso mesmo. O preço dele. Eu até pensei, achei que fosse bobagem. Não, achei gente, que fosse muito, pode falar muita qualquer falta de besteira. humanização. Pobreza, doença, né, professor? É um país muito pobre em todos os sentidos, né? Isso. Então, neste momento, vocês podem falar bastante besteira. Não pode falar na hora da prova, na hora do trabalho. Então, é isso mesmo, mano. O que acontece? Isso é uma droga muito barata. Então, assim, entre não tratar os meus pacientes e eu ter um número de pacientes que têm essa anemia plástica, é uma opção que eu tenho que fazer. A gente sabe que saúde é risco-benefício. A gente fala de saúde, tudo é envolvendo risco-benefício. Eu não trato e deixo morrer de infecção, ou eu trato e tento avaliar essa anemia. Eu sei que é estou chutando, a cada 10 mil, ou então, se eu verificar que mudou o perfil sanguíneo desse paciente, eu já suspendo essa droga. Então, é uma das opções. Então, a gente tem isso sendo utilizado em alguns países aí, porque é uma droga muito barata. Mas hoje está proscrito em grande parte do mundo aí, ok? E aí o caso que chocou o mundo inteiro, que é onde a gente começou a falar efetivamente aí bastante de farmacovigilância aí, é o caso da talidomida. Então a talidomida é um medicamento que na década de 60 do século passado aí, ela era utilizada, né, era um medicamento que foi lançado no mercado, então foi revolucionário aí, e ele era utilizado para diversas coisas, dentre eles para enjoo. Então, as grávidas, né, as gestantes aí, utilizavam ele principalmente no primeiro trimestre, quer dizer, tem gestante que tem náusea e tem enjoo a gestação inteira, mas é pronunciamente aí no primeiro trimestre. E aí era uma droga que veio revolucionar aí essa parte de náusea e de enjoo, então muitas mulheres tomaram esse medicamento aí nessa década. E o que começou-se a observar era o nascimento de crianças com focomelia, né? Então, isso é uma focomelia, a perna, o braço, certo? Encurtados aí. Então, a gente começou a ter crianças que começaram a nascer com esse problema. O que eu quero que vocês associem, gente, vamos nos transportar
aí para a década de 60 do século passado. Nós estamos falando de 1960, gente. Então, imagine o seguinte, imagine uma mulher tomando remédio no primeiro trimestre da gravidez. Ela tomou no primeiro trimestre. A gente tinha ultrassom, a gente conseguia verificar tudo isso, a gente não conseguia, a gente não tinha equipamento para verificar se estava tudo bem ou não com a criança. Então, a mãe tomou lá no primeiro trimestre, tomou nos 2 primeiros meses de gravidez, aí não tomou mais porque não tinha mais o jogo, passou os outros 7 meses da gravidez sem tomar o medicamento e nasce uma criança com essa alteração, com essa focomelia aí. Como é que eu vou conseguir associar, de novo, estamos falando de 1960, como é que eu vou associar que essa criança nasceu com este problema por conta da talidomida que a mãe tomou há 7 meses atrás? Então, olha a dificuldade que a gente tem com tudo isso, né? Qual é a dificuldade que a gente tinha? Só que aí eles começaram a observar o número crescente de casos de crianças pelo mundo, crianças que estavam nascendo com esse mesmo problema. Então, despertou o interesse. Espera aí, nasceu uma, ok, não sei o que é, a gente pode tentar pesquisar, mas nunca iriam associar ao uso do medicamento. Mas espera aí, nasceu mais uma, nasceu mais uma, nasceu mais uma, opa! O que tem em comum com todas essas crianças ou com a mãe dessas crianças? Aí foi aí que começaram a pensar nessa focomelia aí desse talidomida. Então, só quero que vocês pensem na dificuldade que foi fazer tudo isso na década de 60, tá? E aí descobriram isso, não sei se está mais para frente nos slides, mas vou falar aqui já, não sei se eu coloquei para frente. Aí que passaram a exigir os testes de teratogenicidade, alguns testes que eles não exigiam na hora da liberação desse medicamento para comercialização. Então, isso foi um marco muito grande que a gente teve no mundo inteiro. Para completar, eu tenho hoje as netas da talidomida. Então, olha a dificuldade que é. Então, eu tenho instituições pelo mundo, são chamadas as netas da talidomida. O que são netas da talidomida? Então, imagine que a mulher, na década de 60, ela tomou este medicamento, a criança nasceu saudável, não nasceu com nenhum problema, essa criança cresceu, essa mulher cresceu, o filho dessa mulher que tomou esse medicamento cresceu, e o filho do filho, ou seja, o neto da mulher que tomou talidomida nasceu com focomelia. Gente, é muito louco a gente conseguir raciocinar que essa criança que nasceu com focomelia foi porque a avó tomou talidomida. Mas a gente tem casos confirmados com relação a isso. Então, olha a loucura, de novo. Olha a dificuldade que a gente tem para fazer essa correlação entre esses fatos, tá bom? Aí um medicamento que foi bastante comentado, vocês são bastante novos aí, mas na década de 2005 aí, enfim, há mais de 15 anos atrás. Então, foi um marco bastante grande no mundo, que foi o Vioxx, Rofecoxib. Vioxx foi um medicamento que veio para revolucionar aí o tratamento como anti-inflamatório, tá? Então, vocês já devem ter visto com o professor Valber, os receptores de inflamação aí, o COX-1, COX-2, medicamentos que eles agem no COX-1 e COX-2. Então, os medicamentos não são seletivos, ele acaba agindo nos dois receptores, então a gente tem os efeitos colaterais pronunciantes, e desenvolveram um Vioxx que ele era seletivo para esse receptor de COX, que ele agia somente num receptor. Então, tá aqui, ó, o inibidor da COX-2, então ele é inibidor da COX-2, ele era específico para inibir a COX-2, então ele veio para revolucionar o tratamento da inflamação. Então, esse foi um medicamento muito, mas muito vendido no mundo inteiro. Embora fosse um medicamento, à época, fosse um medicamento bastante caro, era um medicamento que não tinha similar, então a gente já falou de medicamento novo que é bastante caro, a gente discutiu bastante isso. Era um medicamento bastante caro e não tinha similar no mercado. E só que assim, idoso sabe que vai doer amanhã, ele já está tomando hoje. Idoso é viciado em anti-inflamatório, idoso ama anti-inflamatório. E na bula, a bula do medicamento, olha a informação, a bula do medicamento continha a seguinte informação,
Porque esse medicamento não é um medicamento para uso contínuo, então não deve ser usado continuamente. Não é para você tomar todo dia, é para você tomar agudamente, para aquele processo inflamatório agudo. Mas os idosos faziam o quê? Tomavam isso de uso contínuo, fizeram do medicamento como uso contínuo. Estava descrito em bula que era para uso contínuo? Não estava, mas eles tomavam isso para uso contínuo e a gente conseguiu detectar mortes de pacientes que morreram por conta do Vioxx. Embora os pacientes estivessem tomando de forma errada, que era de uso contínuo, e eram pacientes cardiopatas à época, isso conseguiu se associar e verificar que foi por conta do Vioxx. Embora esses pacientes estivessem tomando isso de forma errada, o laboratório resolveu, ele achou melhor retirar esse medicamento do mercado. Então, achou melhor retirar o medicamento do mercado. Por quê? Porque o nome do medicamento estava sujo, o nome do medicamento já estava associado a um monte de morte pelo mundo inteiro. Então, a empresa achou melhor retirar ele do que ficar com esse medicamento no mercado, mesmo assim. Agora vai ser restrito, precisa de receita, não... Enfim, é melhor eu tirar porque o nome dele já está na merda. Desculpa a palavra aí, perdão, mas já está bem sujo aí, então melhor retirar ele do mercado. Aí, por isso que eu estou falando, aí vem os questionamentos que a gente faz. Mas espera aí, esse medicamento não passou pelo pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3? Gente, ele passou por tudo isso. E o laboratório que lançou esse medicamento é a Merck Sharp Dohme. É um laboratório super conceituado no mundo inteiro. Não que ele possa ter forjado um desses estudos, pode até ter forjado, eu duvido não. Eu acho muito difícil que isso tenha acontecido. Mas ele fez todos os estudos, ele apresentou todos os resultados e teve esse problema. Teve esse problema por quê? Provavelmente, na bula estava a indicação disso para uso agudo, não uso crônico, e provavelmente eles não fizeram nos estudos clínicos, aqueles critérios de inclusão, eles não avaliaram isso para uso crônico, só para uso agudo. Então, isso fugiu do estudo. Então, embora estivesse na bula que não foi feito esse tipo de estudo, eles acharam por bem retirar o medicamento do mercado. Tá? Dentro do Brasil, eles também são muito novos aí, pode até ser que tenha alguém aqui, 2021, vocês já estão na idade, pode até ser que alguns de vocês sejam filhos aí da pílula de farinha aí, tá? Então, em 1998, a gente teve aí o Microvlar, que é um anticoncepcional. O que acontece? A empresa produtora do Microvlar, ela estava fazendo um teste com o equipamento, estava fazendo uma limpeza neste equipamento, e aí o que ela fez? Ela, em vez de colocar princípio ativo, ela colocou lá simplesmente lactose naquela máquina para fazer a máquina funcionar, verificar a produção dessas pílulas, verificar a embalagem, né, como é que esse equipamento estava funcionando. Por descuido de alguém, isso foi invasado, isso foi para ser comercializado, isso foi para o mercado. E a gente conseguiu comprovar, posteriormente conseguiu-se comprovar que algumas mulheres ficaram gestantes e engravidaram mesmo tomando o anticoncepcional. Tá? Aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, mais uma pergunta. Como é que eu consigo comprovar, gente, que essa mulher engravidou porque ela tomou o Microvlar? Alguém consegue imaginar como é que eu faço essa comprovação? Como é que eu vou comprovar? Oi, pode falar. Acho que tira a amostra do comprimido, né? Pega a amostra e faz um teste no laboratório. Não, sim, eu vou fazer isso depois, Walter, mas assim, como é que eu vou provar que aquela mulher engravidou tomando este medicamento? Se acabou a cápsula, se acabou a cartela, porque normalmente ela não vai saber que ela está grávida enquanto ela está tomando o medicamento, normalmente. Ela vai observar isso depois. Então, acabou de sangue para ver se tem alguma substância no sangue, alguma coisa? Ou não? Então, ok, você pode fazer um teste, mas de novo, agora vamos imaginar, se ponha no lugar da indústria. Então, vamos imaginar que você é a indústria fabricante. E estão movendo um processo mundial, estão movendo um processo no nosso país, que aconteceu no nosso país especificamente,
estão movendo um processo no nosso país dizendo que a mulher estava grávida, ela quer uma indenização gigantesca porque ela tomou essa pílula de farinha. Descobriram já que essa pílula era de farinha, porque fizeram análise de lote, fizeram algumas coisas, porque quando se libera isso para ser comercializado, a indústria obrigatoriamente tem que ficar com uma amostra desse medicamento, que se tiver algum problema, ela tem uma amostra. Aí depois descobriram que isso era feita de farinha aí, né? Então só tinha lactose. E essa mulher engravidou, dali 3 meses ela vem com um processo para dizer, olha, 3 meses atrás eu tomei um Microvar. Como é que ela vai conseguir provar isso de 3 meses atrás? Você vai fazer uma coleta do sangue, coleta no sangue você não tem um medicamento, mas não ter um medicamento não significa que era de farinha. Pode ser que ela não tomou nada. Então eu estou pondo alguns pontos de interrogação aqui só para vocês tentarem imaginar o quão às vezes é difícil a gente associar o fato ao medicamento, né? Então, eu sempre brinco nas minhas aulas, né? Quem das mulheres que estão aí hoje assistindo aula, das meninas que estão assistindo aula, que tomam anticoncepcional, que no final do envelope, da cartela, você vai guardar aquela cartela. Quem guarda cartela vazia em casa de remédio, gente? Eu até já tive alguns alunos que falaram, eu guardo. Tudo bem, eu acho uma coisa muito estranha, mas ok, guarda, ok, beleza. Porque se você guarda essa cartela vazia, você tem como provar, tá aqui. Porque foi aquele lote que tinha problema, então você tem tudo isso, né? A Ingrid está dizendo aqui no chat que ela guarda. Então você vai guardar por quanto tempo? Se você tomar um determinado medicamento, vai guardar o resto da vida aquilo, você guarda por 6 meses, guarda por 1 ano. Então essa é uma das maneiras que eu poderia, de repente, comprovar que tomou aquele medicamento. Outra é guardar o cupom fiscal, guardar a nota fiscal. Estou falando de 1998, tá, gente? Hoje você tem internet, você dá um CPF e você fica com isso gravado aí, ok? Você consegue buscar tudo isso, mas em 1998. Então, assim, tem algumas meninas na sala aí que estão se manifestando, algumas dizendo que guarda por uns meses, etc. Ok? Outra guardou Roacutan. Roacutan é importante porque é um medicamento bastante complicado. A gente vai falar de Roacutan daqui a pouco também, tá? Então, assim, mas você só não guarda. Você não compra uma Neosaldina, você não compra um Neosaldina em casa e quem toma Neosaldina compra dipirona, acabou aquele Neosaldina, acabou a dipirona, gente, todo mundo joga fora. Ninguém está guardando um frasco de dipirona lá, uma Neosaldina lá, tá? Então, é só de novo, para a gente pensar como é difícil a gente conseguir associar isso e depois comprovar. Androcur falsificado, então Androcur é um medicamento para hiperplasia benigna prostática, e o pessoal estava aí falsificando esse medicamento, colocando simplesmente farinha lá dentro. Então, era outro medicamento de farinha, tá? 1998 foi criada a Política Nacional aí de Medicamentos com ações a farmacovigilância. Em 99 tivemos a criação da Anvisa, que veio nos padrões do FDA, só que a FDA foi bem antes, tá? Em 2001, Centro Nacional de Monitoração de Medicamentos aí, relacionados à farmacovigilância. Então, a gente teve aí em 2.200 casos de grave de reação local com antimoniato de meglumina. Então, esse medicamento estava contaminado com arsênico e chumbo. Então, uma reação bastante grave. Então, isso a gente teve que depois rediscutir, né, toda a utilização desse medicamento. Vocês também são bastante novos, mas, enfim, já devem ter ouvido falar de biotônico Fontoura. Os mais antigos aqui que estão assistindo aula já viram. A gente tomava muito biotônico Fontoura quando era criança, e quem tomou biotônico Fontoura há anos atrás aí, lembra que ele era bastante forte, um gosto acentuado de álcool lá, para mim particularmente, bastante desagradável o gosto desse medicamento. Eu cheguei a tomar ele bastante aí. E por quê? Por causa da alta concentração de álcool. Tem uns pinguços na sala que estão dizendo que gostava aí, né? Os pinguços aí estão dizendo que gosta. Pois não. Tá? Não vou responder o que colocaram aqui, depois vocês leiam no chat aí. Tá? E o que acontece? Ele tinha uma concentração alta de álcool. E a Gabriela concorda comigo, era horrível. Então, é um gosto bem desagradável.
os pinguços da sala devem gostar, né? Ela vê que o pessoal é viciado em álcool justamente porque gostava de biotônico Fontoura, ok? E aí, o que acontece? Depois disso tudo, eles fizeram, dentro da farmacovigilância, aí, soltaram aí diretrizes que a concentração máxima de álcool que podia ter nesses fortificantes seria de 19 graus Gay-Lussac aí, que é a concentração de álcool. Então, outra coisa importante, 2002, falando aí de fitoterápico, que todo mundo fala, fitoterápico é plantinha não faz mal, plantinha não faz nada, então a gente teve aí alguns históricos, algumas reações aí envolvendo fitoterápicos, tá? Elô, depois eu falo em particular com você, tá? Olha o meu tamanho para você saber o tanto de biotônico Fontoura que eu tomei, tá bom? 2003, então, 22 mortes aí, 200 casos de intoxicação por xelobara, então isso foi um boom no nosso país também, que era um contraste que a gente utilizava, a base de sulfato de bário, tá? Então, a gente teve mortes, então, gente, morte, eu já falei, a reação adversa é bastante grave. A reação adversa grave é passiva de você imediatamente você cancelar o registro, você suspender e retirar esse medicamento do mercado. Isso é uma coisa bastante importante. Morte é um sintoma bastante grave. E aí eu volto de novo para aquele mesmo assunto que eu comecei hoje na aula. Esse medicamento aqui, ele passou por todos os estudos clínicos, gente. Passou no pré-clínico, passou no clínico fase 1, fase 2, fase 3. Por que aconteceu isso depois? Provavelmente por conta do número de pessoas que estavam fazendo uso daquele medicamento, tá bom? Gente, falta menos de 1 minuto aí, eu vou fechar a sala e eu estou abrindo uma nova aí, a gente já volta para a segunda parte. Estou fechando aqui, gente. Já retorno, tá? Vamos esperar o pessoal estar entrando aí, por favor. Ok, vamos voltar lá e quem tiver que entrar, vai entrando aí. Então, por que esses medicamentos foram recolhidos do mercado? Por que eles foram recolhidos? Quais os motivos de recolherem esses medicamentos do mercado? Tá? Então, 10 principais dele, vou abordar alguns. Então, desvio de GMP. GMP é a sigla inglesa aí para falar de boas práticas de fabricação. Então, teve algum defeito na boa prática de fabricação desse medicamento, ok? Ausência de garantia de esterilidade, então o medicamento não é estéril, então foi lançado, foi comercializado o medicamento, mas depois provou-se aí, verificou-se uma contaminação aí deste medicamento. Um teor abaixo da exigência, vocês devem ouvir de vez em quando, né? Porque esse medicamento não serve, esse medicamento não está fazendo efeito, aí o pessoal de repente vai fazer uma avaliação de dose aí e de teor, isso está abaixo do exigido pela legislação, ele não dissolve esse medicamento, uma falha de validação desses métodos analíticos, o dados de estabilidade não suporta o prazo de validade, então coloca que o medicamento é válido lá por 5 anos, mas depois de 4 anos, esse medicamento já não tem mais princípio ativo ali, falha na validação de processo de produção, a gente vai falar disso daqui a pouco, contaminação microbiana, erro de rotulagem. Então, assim, erro de rotulagem, eu vou pegar só um caso que aconteceu aqui no hospital, para a gente poder fazer uma discussão. Todo mundo já deve ter visto aí um frasco de amoxicilina, solução. Todo mundo já deve ter visto, uma suspensão aí, na verdade. Então, você tem um frasco, ele tem um rótulo lá, e nesse rótulo ele tem uma marca, ele tem uma marquinha que é para você encher de água até aquela marca ali, você vai colocar de água. Então, o que a gente teve aqui especificamente dentro aqui do hospital? Então, a gente fez uma compra desse medicamento,
o medicamento chegou, esse amoxicilina suspensão, de um laboratório X aí, ok? Não vou abrir qual foi o laboratório. E só que a hora que a gente pegou os frascos, colocou um frasco ao lado do outro. Então, assim, imagine o seguinte, esse frasco estava com rótulo aqui, o outro frasco estava com rótulo aqui, o outro estava com rótulo aqui, outro estava com rótulo torto, um outro estava com rótulo mais para cima, outro com rótulo mais para baixo. Gente, e tem uma marca de onde é para você colocar água. Então, cada frasco, o pessoal ia colocar água num volume diferente daquele frasco. Então, isso é um erro de rotulagem bastante grande aí, e isso pode nos levar o quê? A concentrações diferentes do fármaco. Além de que eu posso falar de erro de rotulagem, como sendo... você tem um produto e rotulou com outro. Isso vira e mexe não, também não vou dizer que é com frequência. Mas a gente já teve casos, que é um produto que está ali dentro e alguém rotulou como sendo outra coisa ali dentro. Então, essas são coisas bastante graves e bastante perigosas aí, ok? E o produto não corresponde ao dossiê registrado. Você disse que aquilo era uma coisa e ali dentro você tem outra. Então, essas são algumas das razões para recolhimento. E aí, o que eu tenho? Então, dentro da farmacovigilância, a gente tem organizações no mundo inteiro que fazem avaliação, que fazem acompanhamento de todo o uso desses medicamentos pelo mundo inteiro. Então, se a gente pensar a nível municipal, a gente tem o Centro Municipal de Farmacovigilância, certo? A nível estadual, a gente tem a Vigilância Sanitária daquele estado. No nosso país, nós temos a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e no mundo inteiro a gente tem a OMS que está envolvida aí, certo? Lá na Suécia. Então, as coisas podem acontecer por aqui, então a gente tem instituição que faz essa colaboração, que coleta esses dados, instituições notificadoras, a gente vai falar daqui um pouquinho de notificação, eles passam essa informação para a Vigilância Sanitária Local. A vigilância sanitária local ela pode receber essas informações de diversas fontes, seja desse centro, ou de profissional de saúde, ou de consumidor, ou de Hospital Sentinela, nós vamos falar de Hospital Sentinela, ou de farmácia notificadora, nós vamos falar, ou da própria indústria encaminha para a Anvisa. Obrigatoriamente, ela tem que encaminhar essa informação para a Anvisa, certo? A Anvisa pode receber isso de vários locais, inclusive da Organização Mundial de Saúde, encaminha essa informação. Enfim, é tudo transversal, todos eles se conversam. É óbvio que conversar com a Organização Mundial de Saúde é a Anvisa, mas a Anvisa tem que replicar para a Vigilância Nacional, a estadual e para a Vigilância Municipal. Isso tem que chegar em todos esses pontos, essas informações. Por que essas informações são importantes, gente? Porque um produto... Tá, eu vou pegar um caso que saiu hoje, saiu em diário oficial, então eu não posso, eu não tenho por que não dizer isso. Eu acho que, na verdade, é uma obrigação da gente, mas quem está em drogaria aí, então, de vocês que trabalham em drogaria, não sei se vocês conhecem um medicamento chamado Aerogold. Aerogold é salbutamol spray. Gente, saiu hoje na Vigilância Sanitária que todo e qualquer Aerogold fabricado após 2019, ou seja, tudo que a gente tem no mercado de Aerogold tem que ser recolhido e não pode ser mais vendido. Isso tem que ser recolhido da prateleira imediatamente por conta de um problema que teve junto com a produção desse medicamento aí. Eles não abrem qual foi o problema, é um problema de biodisponibilidade lá, mas a gente não sabe se a produção está incorreta, se ele está contaminado, a gente não tem essa informação ainda. Mas saiu hoje num alerta, a gente vai falar de alerta daqui a pouco, eu espero que dê tempo, tem muita coisa para falar aí, mas enfim, que não der tempo a gente retoma na semana que vem, que foi passado para que esse medicamento seja retirado do comércio. Então, quem trabalhar com Aerogold, aí o pessoal de drogaria, se tiver Aerogold em estoque, tem que recolher a Aerogold, tá? Então, o pessoal de drogaria tem que estar atento a esses informativos de farmacovigilância aí, ok? Então, a gente tem um sistema de notificação e vigilância sanitária que a gente chama de Notivisa. Então, o que é essa Notivisa? É um sistema informatizado desenvolvido pela Anvisa para receber notificação de incidente, qualquer coisa que aconteça, evento adverso e queixa técnica. Nós vamos ver todos esses daqui mais para frente, que estão relacionados ao uso de produtos e serviços de vigilância sanitária.
Então, o que significa isso? Então, eu vou pegar alguns exemplos do que a gente tem aqui. Aqui a gente faz isso aqui no nosso, na nossa farmácia. A gente recebeu um tubo, também não vou abrir qual era o produto aí, de 500 mil tubos que a gente recebeu, mas um tubo estava vazando esse produto por baixo, ele não estava muito bem embalado e tinha um furo naquele tubo. Então, o produto se apertava o tubo da pomada para sair a pomada e por baixo também estava saindo a pomada. Por conta de um furo. Gente, aquele furo, você pode contaminar o produto ali dentro, tem micro-organismo, e é um produto de uso tópico. Se você vai usar aquilo numa ferida, por exemplo, um local aberto, aquele micro-organismo pode penetrar lá e vai para a corrente sanguínea e o paciente tem uma sepse. Então, assim, gente, onde eu quero chegar? Falando de um tubo. Poxa, um tubo em 500, em 1.000, em 5.000 tubos, gente, pelo amor de Deus, um tubo, não, né? Gente, só que assim, se eu pensar dessa forma, pode ser que eu aqui no Incora, a gente recebeu um tubo assim. Pode ser que o hospital aí em Santos tenha recebido também mais um tubo assim. O hospital em Mongaguá tenha recebido mais um tubo assim. O hospital em Curitiba, mais um tubo e assim por diante. Se todo mundo pensar desta mesma forma, eu não vou registrar, não vou fazer essa queixa, não vou notificar, porque é um tubo só, não vou perder tempo com isso, gente, é importante, porque a gente não sabe o que está acontecendo nos outros locais ao nosso redor, tá? Então, é importante que isso se dissemine, tá? Então, isso vai chamar o que a gente chama de alertas, tá? Isso vai gerar o conjunto de notificações, né? Então, várias notificações podem gerar um alerta. Peraí, a Anvisa fala, poxa, estou recebendo uma notificação daqui de São Paulo, mais uma de Santos, outra de Curitiba, outra de não sei aonde, outra de não sei aonde. Peraí, gente, esse laboratório precisa receber uma nova inspeção. Qualquer coisa que o valha. Olha, a gente está observando essa reação adversa no paciente. Era uma reação adversa que não está em bula. Ah, mas ninguém notifica, então deixa passar e aquilo nunca vai estar constando em bula. De repente é uma coisa importante, ok? Então a gente tem um sistema de notificação aí que deve ser preenchido aí, tá? Então, classes de produto, o que eu posso notificar aí? Então, medicamento, vacina, imunoglobulina, medicamentos que estamos fazendo toda aquela pesquisa clínica, fase 1, fase 2, fase 3. Embora estejamos falando de fase 4 sendo comercializado, mas é um produto que pode ir para frente, pode ir para o mercado. Então, tem que ser notificado a vigilância sanitária que aquele produto de pesquisa está tendo alguma reação. Artigo médico hospitalar, implante ortopédico, DIU, válvula, seringa, catéter, equipo, agulha. Então, agulha, gente, tem uma coisa que a gente chama de bisel da agulha. Bisel da agulha é a ponta da agulha. A gente já chegou a pegar agulha sem ponta. Existe agulha sem ponta, que a gente chama de agulha de ponta romba. Tá? Então, é só que a agulha de ponta romba é uma agulha que já vem sem ponta. Mas a gente pegou uma agulha que deveria ter ponta e a agulha veio sem ponta, gente. Como é que você vai aplicar? Como é que você vai furar o braço? Você não consegue, você vai pegar aquilo não tem ponta, você não consegue furar o braço daquele paciente, né? Para fazer a aplicação daquele medicamento. Então, isso é importante você notificar a empresa. Ok? Notificar a vigilância sanitária. Equipamento médico hospitalar, marca-passo, ventilador, bomba de infusão, kit de reagente, cosmético, produto de higiene pessoal, perfume, sangue, hemocomponente, aí, saneante, agrotóxico, então várias coisas, produtos relacionados à saúde, eles podem ser notificados. Professor? Quem pode... Oi, pode falar. E, bom, e a classes de, tipo, suplementos alimentares? Porque tem vitaminas que são registradas como alimentos, né? A Anvisa não vê essa parte? Sim, com certeza. Porque se ela liberou a comercialização disso, ele pode também ser notificado, né? Esse bando de hoje de vitaminas que a gente tem, esse bando de produtores de vitaminas aí, quem me garante que efetivamente você tem tudo aquilo dentro daquela cápsula, né? Vamos pôr um ponto de interrogação aí. Mas tem que ser notificado, sim.
Isso se ele tem um registro da Anvisa para produção, tudo que tiver um registro da Anvisa, é passível de notificação. Que tem um registro no Ministério, tá bom? Ok. Quem pode fazer essa notificação? Qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer pessoa. Então, aqui eu tenho um monte de pessoas que podem fazer essa notificação. Existem notificações que são mais elaboradas, né? Porque, na verdade, para a gente poder tentar correlacionar aquilo que eu falei para vocês, que aquela criança que nasceu com fecomelia tinha relação com o uso daquela talidomida, então eu tenho que responder uma série de perguntas. Então, é uma coisa bastante chata de ser feita, chata, aspas, eu digo assim, que ela tem que fazer muitas perguntas, porque ela tem que verificar realmente a correlação, se aquilo realmente tem uma relação com causal, né? Então, a pessoa que está tendo aquilo tem relação efetivamente com o medicamento. Então, essas notificações, elas servem para quê? Então, a gente já falou, subsidiar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na identificação de reações, né? Aperfeiçoar o conhecimento sobre os efeitos do produto, então, de repente, é um efeito novo que a gente não sabia, né? Uma ação nova, e promover ações de proteção à saúde pública. Aí vem uma segunda pergunta. Qual é um dos principais efeitos colaterais que eu tenho de quem usa dipirona, por exemplo? Qual é o principal efeito colateral de quem usa dipirona? Baixar a pressão? Isso, uma queda de pressão, uma hipotensão. Qual é o principal efeito colateral que eu tenho com captopril? Tosse. Sim, então vou pegar 2 exemplos. Perfeito, tosse. Então vou pegar 2 exemplos clássicos que a gente tem aí. Dipirona, uma queda de pressão. Isso é sabido. Isso está na bula. E captopril é sabido e está na bula que ele pode ocasionar tosse. Um paciente chega na drogaria e fala para você, eu estou tomando esse medicamento, estou tendo uma tosse terrível. Você notifica ou não notifica para a vigilância sanitária este evento adverso? Porque é um evento adverso. Notifica ou não notifica? Não notifica, né, professor, que já tá escrito que pode acontecer, não é? Não sei, é? Eu notifico. É comum? Não, professor, eu acho que não. Eu também Ana, não notificaria, não. Ana, você falou que notifica, é isso? Eu também não, professor, porque está descrito já na bula, já tem informação, né? Já está escrito na bula, mas se a gente está falando que a gente pode ter alguma reação, alguma coisa desse medicamento depois de sei lá eu quantos anos, quem garante que o número dessas tosses não possa aumentar? Isso não pode me trazer alguma informação? Ok, perfeito. Então, assim, gente, a gente acaba não notificando porque é uma reação adversa conhecida, a gente conhece, está descrito na bula, isso leva a gente a não ter que notificar. Mas quem já viu a bula de profissional de saúde do medicamento, quando a gente fala de reação adversa, na bula ela está dizendo o seguinte, essa reação adversa ela pode acontecer em tantos por cento dos meus pacientes. É uma reação adversa rara, não é rara, ela é frequente, então ela tem uma porcentagem lá. Então, isso foi feito naquela amostragem que a gente falou, naquela amostragem durante os estudos clínicos. Quem me diz que depois que você lançou esse medicamento no mercado, não tem um número maior de pessoas que têm essa reação adversa? Então, de repente, é uma situação importante para a gente notificar, mesmo estando isso descrito em bula. Ficou claro aí, gente? Quem falou que não ia notificar, dá trabalho, é uma encheção de saco, o pessoal normalmente não vai notificar, mas seria importante notificar, porque a gente pode aumentar ou a gente entender efetivamente o número de pessoas que podem ter reação adversa a este medicamento, tá? Chegou isso na vigilância, como é que ela trata essa notificação, tá? Como é que ela vai fazer o tratamento dessa notificação? Então, primeiro ela pode notificar casos confirmados ou suspeitos, então ela pode pegar mais informações ou verificar isso a fundo, né? Após o envio da notificação, o notificante é informado do seu recebimento. Além do próprio notificante, terão acesso à notificação da Anvisa, as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, e a vigilância vai fazer uma avaliação de tudo isso. Você dizer que, de repente, o paciente teve uma reação alérgica bastante grave, bastante pronunciante,
ou uma suspeita, aspas, de morte, suspeita de morte ocasionada pelo uso de determinado medicamento, isso não significa que você vai retirar o medicamento do mercado. Primeiro você tem que ter a confirmação de que isso, efetivamente, isso está relacionado àquele medicamento. Então, é isso que a vigilância vai fazer, ela vai tentar ver essa relação causal que eu falei. Será que realmente é isso que está acontecendo com este medicamento? Isso é extremamente importante para a gente ter essa informação. É óbvio, se for uma morte, gente, ela vai tratar isso muito rapidamente para fazer isso. Então, que a vigilância faz, ela solta também para a gente o que a gente chama de sinal ou alerta, tá? Alerta são vários sinais. O que é isso? Você notificou aqui que, sei lá, o medicamento, estou chutando, prednisona está dando dor de cabeça no seu paciente. E é uma coisa que não estava descrita em bula. Estou chutando qualquer coisa, tá, gente? Então, você fez uma notificação. Mas alguém, sei lá, em algum outro hospital também notificou que observou que o paciente que está usando prednisona teve dor de cabeça. Está começando a dar um sinal para a vigilância sanitária. Aí mais alguém notifica. O conjunto de sinais emite um alerta. Então, a vigilância vai pegar aquilo que era só com ela, que ela tinha, dos locais que mandou, ela vai compilar aquilo, ela vai soltar um alerta no site dela, soltar um alerta para todos os hospitais e farmácias aí, para a população como um todo pode ter acesso a isso, que está no site da Anvisa, perguntando, gente, vocês têm utilizado este medicamento? Vocês têm observado esse tipo de reação adversa? Então, isso é importante porque quem não notifica vai falar, poxa vida, realmente, meu paciente falou que tinha isso e eu não notifiquei. Então, isso vai gerando, né? Você vai tendo uma confirmação da provável causa daquilo para a vigilância tomar uma ação em cima daquilo. Vou retirar o medicamento do mercado, vou alterar a bula, etc. Então, essas são algumas das coisas importantes para que isso seja notificado, tá? Então, ela vai falar isso aqui, é o que está escrito aqui, o que eu acabei de falar. Então, de acordo com essa análise, variação pode ser adotada. Então, ela vai retirar, ela vai fazer um processo de investigação, ela não pode retirar um medicamento do mercado pronto e simplesmente. Ela tem que fazer uma investigação mais profunda, a não ser que seja uma morte, tá? Uma morte, é o que eu falei, ela vai ter que ter uma ação imediata, porque morte é uma reação adversa bastante grave, tá? Mas também não é só porque morte o medicamento não vai poder mais ser comercializado. Ela vai pedir para suspender aquele medicamento provisoriamente, temporariamente, até ter essa confirmação. Ok? Então, ela vai fazer tudo isso, pode fazer uma alteração na bula, no rótulo do produto, posso restringir o uso ou comercialização. Então, quem está em drogaria já viu o medicamento que não era de uso controlado, passou a ser de uso controlado pela portaria 344, precisa de receita, o próprio antibiótico precisa de receita para fazer a venda. Então, tudo isso, a vigilância mexe nisso tudo, tá? Importante, notificação é mantida sob sigilo, então ninguém sabe quem é o paciente envolvido. É lógico, a vigilância sabe, você que notificou sabe, mas ela não divulga para ninguém nome de paciente, quem notificou, nada disso é divulgado para as pessoas saberem o que está acontecendo, tá? E a vigilância soltam alertas aí, certo? Então, eu peguei uns alertas mais recentes aí, então, antes de eu preparar essa aula, então, um alerta de 26 de janeiro, então, alerta para a utilização de frascos multidoses de 5 ml da Coronavac. Então, isso é um alerta de farmacovigilância, certo? Então, a gerência de farmacovigilância alerta para o risco potencial da ocorrência de neoplasia com o uso de, aí tem um medicamento lá, que é o forcacerina, que é o Belvic. Então, ele está, de novo, ele está alertando. Então, você tem que fazer o quê? Quem está tomando esse medicamento, puxa, deixa eu ficar atento. Esse paciente tem que ficar ciente que ele pode ter uma neoplasia. Então, imagina, você tem, alerta para o risco potencial, então tem uma grande probabilidade de acontecer uma neoplasia para o paciente que usa esse medicamento, certo? A gerência de farmacovigilância reitera, então ela está reforçando aqui o risco de óbito decorrente da administração de soluções injetáveis, aí tem aqui, de alcaloides da vinca por via intratecal, então é um medicamento específico e tem uma via de administração correta.
Então, quem tiver interesse, quem gostar desse tipo de coisa, gente, entrem no site da Anvisa e vocês conseguem se cadastrar no site da Anvisa para receber esses tipos de alerta aí que a gente consegue receber, ok? Então, o que eu posso ter em cima de ações de farmacovigilância? Então, eu posso ter o quê? Novas reações adversas, então reações adversas que a gente não conseguiu pegar na fase 1, fase 2, fase 3. Posso ter modificações das informações sobre o medicamento, então era um medicamento de uso controlado, não é mais, era um medicamento livre de prescrição, agora não é mais, ou vice-versa, certo? Publicação de alerta e orientação para o uso racional, é basicamente o que a gente viu no slide anterior. Limitação de indicação ou subgrupo da população, então foi verificado que esse medicamento não está respondendo bem a um perfil da população, ou ele tem um risco maior para um determinado subgrupo, então ele vai dizer não está indicado para este grupo, ou novas contraindicações aí, ok? Arrumar a dose, então fazer um ajuste de dose, então ele tinha uma dose específica, mas vamos arrumar essas doses. Modificação do status do medicamento, se ele era um medicamento isento de prescrição e agora ele é com prescrição, ou era um medicamento de uso off-label e agora ele tem indicação na bula, então off-label é quando a gente utiliza ele fora das indicações da bula. Vou retirar lotes do mercado, então é o que aconteceu que eu falei para vocês hoje com a Aerogold, então tudo tem que ser retirado, qualquer lote que foi produzido a partir de 1 de janeiro de 2019. Posso cancelar o registro daquele produto se ele levar a um óbito, suspensão do princípio ativo, etc. Estou falando rápido demais, já falei bastante, mas vamos lá. Vamos ver se provavelmente eu vou terminar mais esse slide ou mais uns 2, 3 no máximo. Como é que eu consigo correlacionar que a causa ao efeito? Como é que eu consigo correlacionar que provavelmente foi este medicamento que ocasionou esta reação adversa? Certo? Então, a gente tem algumas coisas que a gente chama de alguns algoritmos, né? Algoritmos que a gente faz. O que é o algoritmo? São algumas perguntas que você vai ganhar notas para isso. Cada pergunta tem uma nota, no final você soma essas notas, dependendo da quantidade que deu, do número que deu essa nota, você vai dizer se tem uma relação ou não. Então, o algoritmo é isso. Então, várias perguntas que tem nota, você vai somar e no final essa somatória vai te levar a alguma coisa. Então, eu faço algumas perguntas, né? Eu tenho relato conclusivo sobre esta reação adversa, eu sei efetivamente que foi ele? Se sim, ele ganha 1 ponto. Se eu não tenho relato conclusivo, não, é 0. Não sei, é 0. O evento clínico apareceu especificamente após a administração desse fármaco. Se apareceu após a administração do fármaco, ele ganha 2 pontos. Se não apareceu, ele ganha -1. Se eu não sei, ele ganha 0. E assim por diante. Ela desapareceu quando o fármaco foi descontinuado, ou seja, ele apareceu quando eu dei o medicamento, eu suspendi o medicamento, ele desapareceu, ou quando eu dei um antagonista. Se isso aconteceu, ele ganha 1 ponto. Se não, ele continua 0 e assim por diante. Então, vou fazendo várias perguntas. Cada uma vai tendo uma pontuação. No final, eu somo tudo isso. Se esse somatório der igual, maior ou igual a 9, significa, ok, eu consigo confirmar que isto está relacionado a isto. Esta reação adversa tem a ver com este medicamento. Se for entre 5 e 8, provavelmente ele é. Entre 1 e 4, possivelmente. E menor ou igual a 0, não sei. Duvido que isso seja relacionado a este medicamento. Ok? A gente vai parar por aqui hoje, tá, gente? Então, a gente volta semana que vem a partir especificamente deste slide. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algum comentário para fazer? Não? Então tá bom, gente. Bom final de semana para todo mundo aí. A gente retorna semana que vem. Hoje não tem trabalho, fiquem tranquilos, não vou dar trabalho. Ufa! Ufa, né, Gabriel? Graças a Deus. Vou mandar um só para você, tá, Gabriel? Nossa Senhora! Tá? Mas, enfim, então não tem trabalho hoje aí a gente volta semana que vem, eu continuo. Aí, a hora que acabar essa parte específica desses slides, aí eu vou fazer as correções dos trabalhos e a gente rediscute
tudo que a gente viu aí no decorrer dessas primeiras aulas aí, dos exercícios que eu dei para todo mundo, tá bom? Boa noite para todo mundo aí, bom professor, boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, professor. professor. Tchau. Obrigada. Imagina, tchau, tchau, gente.